Então, namastê, pessoal. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. E vamos iniciar então um seminário focado na ufologia dos dias de hoje, na ufologia moderna, né? E o tema de hoje é os extraterrestres entre nós, né? Para a maioria das pessoas, né, o mundo extraterrestre é uma coisa completamente distante, né? As pessoas vivem no seu dia a dia, com seu celularzinho na mão, indo para balada, boteco, escola, faculdade e tal, né? Ninguém está preocupado com um disco voador, com uma extraterrestre. Ninguém tem noção do que está acontecendo no mundo invisível, muito menos no plano espiritual, no lado espiritual, tá? Mas é aí exatamente que mora o perigo, né? Porque é exatamente no sentido, né, onde você não vê, onde você não percebe, onde você não nota, é onde as coisas realmente estão acontecendo, né? Muito bem. Você vê o mundo invisível, né? O mundo dos vírus, né? Ele é um mundo totalmente invisível, no entanto, afeta a humanidade inteira hoje. Parou o mundo, parou praticamente o mundo, um serzinho que... Não sei se vocês sabem, os microscópios comuns que vocês têm aí não detectam vírus. Quando os cientistas, né, começaram a descobrir os micro-organismos, né, entendeu? Você pode estudar a história dos micróbios, né, dos microbios, né, por isso que chama micróbios, as formas de vida microscópicas, né, micrométrica, elas são chamadas de micro por causa da medida, micro. 1 micro, 2 micro. Vocês vão lá na matemática e vão estudar o que vem a ser um micro, né? Por que quando a gente lá em mecânica, né, a gente tem um micrômetro para pegar a tolerância do torno? Todo quem trabalha em torno sabe que tem que usar um aparelhinho chamado micrômetro, que a variação ali é micrométrica. Então, certos vírus, certas bactérias, certos, vamos dizer assim, micróbios, eles são microscópios, na dimensão de microns, Aí os primeiros microscópios, né, que aumentavam lá 300, 400, 500 vezes, né, os primeiros começavam a detectar algumas bactérias, tá? Alguns seres vivos. No entanto, os telescópios mais modernos, construídos hoje, microscópios ópticos, aquele de lente, que o cara põe os olhos lá e fica olhando, certo? Para fazer exame de sangue, tudo que os caras fazem lá. Aquele microscópio, ele aumenta no máximo 3.000 vezes. Tá? No entanto, um vírus, para ser detectado visualmente, o aumento teria que ser de no mínimo 7.000 vezes. Certo? Né? E tem vírus que precisam de 9, 10, 11 mil. Então, eles são muito pequenos, são organismos estranhos, muito estranhos, que eles estão entre e basicamente a forma de vida. O cristal, ele tem uma cápsula de cristal que eles se envolvem e é duro atacar ele. Por isso que é duro o remédio para combater o vírus. Ele é muito pequeno e ele cria uma capa cristalina, de cristal mesmo. Lá dentro só tem o DNA dele, mais nada. Né? Bom, e são totalmente invisíveis. Foi preciso, né, o desenvolvimento na nossa ciência moderna de um microscópio eletrônico, né, baseado em feixes de elétron, para a gente poder verificar, detectar, então, vírus. Tá? Então é um mundo totalmente invisível. Ao dia a dia das pessoas, né? Ao mundo das pessoas. E o mundo dos espíritos também, o mundo da vida após a morte, né? Todo mundo vai e chora em velório, né? Ai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu tio, morreu, acabou, vou me suicidar também, né? Aquela choradeira danada, né? Mas, no entanto, todos os mortos estão vivos, todos continuam ao nosso lado, andando, caminhando, vivendo até em outras dimensões da realidade, mas estão aqui, vivos. E por que a gente não detecta-os? E por que para nós a nossa vida não tem a mínima importância, a gente não dá a mínima importância? Né? A mesma relação nós vamos conversar sobre os extraterrestres. A pergunta é,
Será que os espíritos fazem parte de nosso dia a dia? Será que os espíritos estão entre nós? Né? Os ateus, né? De plantão, os filósofos das universidades, né? Essa pessoa não acredita em vida após a morte, são ateus totalmente, então eles não têm nem noção de nem uma universidade como a Unicamp jamais vai discutir isso. Tá? Uma USP jamais vai discutir esse assunto. Isso aí é coisa de religião, coisa de religioso. Os filósofos, a faculdade de filosofia jamais vai discutir essas coisas. Né? Então, da mesma maneira, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês hoje. Será que os extraterrestres, da mesma forma que os espíritos, são totalmente invisíveis a nós? Da mesma forma que um micróbio, um vírus, e no entanto, ele atua de uma maneira tão profunda em nossa existência, em nossas vidas, que nós não percebemos? A pergunta é, como que os espíritos atuam na sua vida? Não é verdade? Como é que um espírito atua na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida? O que nós somos de verdade? A pergunta principal é, quem somos nós aqui na Terra? O que viemos fazer neste mundo? Se existe vida após a morte, como a maioria das religiões relatam, né, com conceitos diferentes umas das outras, mas no fundo todas elas são, vamos falar assim, conscientes da vida após a morte. Muitos não acreditam em reencarnação, em vida pretérita, essas coisas todas. Mas a pergunta principal é, o que somos nós? Né? Por isso, antes de discutir ufologia, seres extraterrestres, algo que está completamente distante de nosso ser, de nosso dia a dia, né? No sentido consciencial só, certo? Tá? Porque se você olhar para dentro do seu organismo, você vai ter milhões e bilhões de bactérias convivendo dentro de você. E vírus também. Certo? Só que você não tem a mínima consciência disso. Né? Este corpo foi projetado de uma forma avançada. Ele tem mecanismo automático para combater esses invasores, que é o nosso sistema imunológico. Né? Detecta um organismo estranho, prejudicial, e ele vai lá e ele tenta, né? Ele tenta criar, né? Construir um anticorpo, né? Para combater aquele vírus ou aquela bactéria que dentro do nosso corpo. É assim que funciona uma vacina, vocês sabiam disso? A vacina não combate o vírus. Tá? A vacina não combate o vírus. Ó, é muito diferente a vacina de um remédio para curar, para matar o vírus. Certo? Vamos supor, você já pegou a doença, a vacina não serve mais para você. Né? Se eu estou infectado, não adianta dar a vacina. A vacina não é remédio. Tá? Então, por isso até hoje, somente acho que um remédio lá na Inglaterra, as pessoas descobriram que está tentando, achando que combate. Porque até hoje é muito difícil remédios combaterem vírus. Exatamente por isso que eu falei para você. Ele se encapsula, ele fica lá. A hora que o remédio vai embora, ele se abre de novo e vai e ataca. Então, a vacina, né, funciona estimulando o nosso sistema imunológico. Você injeta lá um vírus inativado, você pega o vírus, mata ele, certo? Joga ele dentro do organismo morto. O seu organismo não sabe se ele está vivo ou morto, então ele pensa que está vivo, então ele vai produzir anticorpo para aquele vírus. E ele cria uma barreira. Aí quando o vírus verdadeiro aí entra em você, o seu organismo já está pronto, já combate e não deixa ele evoluir. É assim que funciona uma vacina. Mas é porque nós temos esse sistema automático que foi projetado dentro de nós. Mas agora pergunto, como que isso funciona? Eu nem sei que está funcionando.
Ou seja, nossa consciência, nós não temos a mínima consciência de como é que funciona o nosso corpo. Nós somos uma consciência usando um corpo de uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, que nós não temos a mínima consciência de como ele funciona. A gente só usa ele, né? Estraga ele ainda pra caramba, né? Usa droga, bebida, tal, não quer saber, tal, come porcaria, tal, sabe? Destrói uma máquina fantástica, né? Essa máquina maravilhosa que nós ganhamos de presente para viver uma experiência neste mundo, né? Então, nós vamos começar falando, para entender os extraterrestres entre nós, nós vamos falar um pouco, em primeiro lugar, da natureza espiritual do ser humano. Tá? Nenhum de nós é deste mundo. Nenhum de vocês que estão me ouvindo, ou qualquer ser vivo desse planeta, é deste mundo. O homem do século XX, do século XXI, ele passou a ter uma noção muito maior do universo que o cerca. A Idade Média, ela foi centrada, e as idades antigas, na ignorância da nossa localização no universo. Os antigos sempre acreditaram numa teoria chamada geocêntrica. E os religiosos, todas as religiões, criaram uma teoria egocêntrica, ou chamado teocentrismo, ou seja, nós somos o centro do universo, nós somos o máximo da criação de Deus, tá? Isso se chama egocentrismo e teocentrismo. Eu sou o máximo da criação, o homem, né? A partir do momento que essas duas ideias vieram evoluindo junto na Idade Antiga, até chegar, né, nos grandes pensadores, no chamado Renascimento, onde as ideias, né, dos pensadores e dos astrônomos modernos daquela época, Galileu, Johannes Kepler, que começou a descentralizar a Terra, né? O sistema era hélio, ou seja, geocêntrico, tudo girava em torno da Terra, né? Quando você pensa assim, né, dá aquela droga, dá uns movimentos completamente doidos dos astros do céu, né, em torno da Terra. Aí, Nicolau Copérnico e outros perceberam que isso não funcionava, que na verdade o Sol era o centro de tudo. Tá? O Sol era o centro do universo. O sistema heliocêntrico já é um grande passo, mas ainda está errado, né? Aí nós vamos avançando, né, para Kepler, Galileu, e Galileu descobre uma coisa muito interessante que irrita muito a igreja.